Bom dia, Viajante Black. Esse vídeo aqui vai ser totalmente sem edição, ok? E eu quero contar para vocês como é que eu emiti uma passagem para Lisboa praticamente de graça na Azul, tá? Eu vou contar essa estratégia e outras estratégias para você ao longo de alguns vídeos que eu vou gravar aqui. Hoje eu acordei animado porque começa uma segunda estratégia, mas eu quero contar para vocês especificamente essa estratégia de emitir uma passagem quase de graça para Lisboa, tá? Vou eu e minha esposa para Lisboa agora e a gente emitiu essa passagem numa surpresa. Primeiro eu usei algumas estratégias com a Azul e eu vou contar para vocês quais as estratégias que eu tenho planejadas ao longo do ano, tá? Primeiro a estratégia do cartão, tá? Eu emiti um cartão para mim, um Visa Infinity e um Skyline para minha esposa, tá? Segundo, eu tenho a estratégia de fazer o upgrade de categoria dentro da Azul. Hoje eu sou diamante por ter o cartão, mas você precisa reforçar esse diamante para ganhar duas passagens nacionais, tá? Uma ida e uma volta. E vou reforçar a estratégia posterior para virar diamante unique, né? E usar a estratégia também do clube e do Companion Pass do cartão, tá? Mas nenhuma dessas foi usada agora. Eu usei algumas estratégias diferentes. Na verdade, eu usei uma estratégia do cartão. E qual que foi a estratégia do cartão? Para contar para vocês aqui do início. O cartão da Azul, se você gasta 20 mil nos 3 primeiros meses, 20 mil, ou seja, 60 mil acumulado nos 3 primeiros meses, você ganha na oferta de aquisição do cartão de 60 a 80 mil pontos, aí depende um pouco da oferta que você tá. Claro, você tem que consultar no site no momento que você compra. Então assim, eu peguei uma oferta de 80 mil pontos, tá? E a minha esposa também pegou uma oferta de 80 mil pontos. Isso começou lá atrás, isso não começou agora. Isso começou lá em novembro. E aí eu fiz uma viagem e praticamente comprei ingresso, comprei tudo nesse cartão. Então, concentrei as compras, fiz a aquisição e consegui bater a meta e ganhei, no meu caso, 80 mil pontos no cartão. Emiti o cartão da minha esposa, a gente ainda está nessa estratégia de também conseguir 80 mil pontos só pelo bônus de aquisição do cartão. E pelo fato da gente ter comprado bastante no cartão, eu ainda consegui pontos status e consegui bastante ponto também no cartão. Liguei o acelerador do cartão e no final das contas a gente conseguiu fazer o Companion Pass, mas o Companion Pass não é o que eu vou falar agora, eu vou falar depois. Então assim, consegui os pontos do cartão, consegui os pontos bônus do cartão, a gente tá pontuando agora. Aí eu parei de usar o cartão, tá? Eu consegui já atingir meus objetivos, inclusive consegui isentar a anuidade desse cartão, consegui atingir os objetivos no meu, aí a gente transferiu agora os objetivos para o cartão da minha esposa. Então a gente está trabalhando nele, está concentrando os gastos nele para a gente conseguir também fazer a estratégia da bonificação. Mas enfim, ao final de toda essa estratégia aqui, eu consegui no meu cartão mais ou menos 120 mil pontos na Azul, ok? Ligando o acelerador, ganhando os bônus de entrada do cartão e pontuando no cartão. A gente ainda contou com um plus, digamos, um plus a mais aí, que a Azul estava dando 50% de bônus, até agora a Márcia ela está dando esse 50% de bônus para quando você pontua no cartão ou você transfere do cartão para a Azul, né? Então, assim, além da gente pontuar o cartão, além da gente pontuar, fiz clube também, além da gente pontuar cartão, pontuar clube, ganhar os pontos de aquisição do cartão e ainda ter os pontos bônus desse cartão aqui, eu também fiz a estratégia de aquisição de pontos quando você tem o clube, tá? Enfim, cheguei ao final dessa estratégia com mais ou menos comprando pontos, né, também, que aliás foi a estratégia mais reforçada, transferindo pontos que a gente já tinha da Livelo, da Esfera, enfim. A gente conseguiu, eu consegui fazer na conta lá alguma coisa em torno de 300 e quase 400 mil pontos, tá? Ok? 400 mil pontos aí. 400 mil pontos a gente pensou, poxa, 400 parece muito ponto, né? Mas o ponto da Azul hoje é o mais barato. Para você ter uma ideia, a gente consegue fabricar ponto aí comprando em promoção, fazendo transferência bonificada e tudo, a gente consegue fazer o
o ponto da Azul aí até por R$ 12, ok? Então, 400 mil pontos parece muita coisa, mas é R$ 5.000 se você fosse comprar esses pontos com uma estratégia. Então não é muita coisa, tá? É porque quando a gente fala em 1.000 pontos assim, né? É diferente da Latam, que custa o dobro. Diferente, a Azul também é quase por ali, tá? Mas então, aí você fala 400 mil pontos. Poxa, mas o que dá para fazer com 400 mil pontos? Para você ter uma ideia, 400 mil pontos você não viaja nem para os Estados Unidos se você não tiver estratégia e tiver em alta temporada, tá? Então a primeira, aí veio. Fizemos já a estratégia de acumular pontos. Qual foi a próxima estratégia? A próxima estratégia foi buscar passagens baratas na Azul. E como é que eu fiz isso? Eu usei uma ferramenta chamada CITES Aero, que também a gente vai colocar um vídeo aqui, tá? Mas então perceba você, não estou viajando com a passagem de graça ainda da Azul, mas estou praticamente transferindo os meus pontos que eu tinha acumulado organicamente, eu consegui praticamente 200 mil pontos aí, porque eu tinha ponto na Livelo, tinha ponto no Itaú, tinha ponto na Esfera e a gente fez uma transferência. Organicamente, a gente conseguiu alguma coisa em torno de 200 mil, os outros 200 mil foram comprados, né? Então, digamos assim, eu tive um custo aí de 2.000 e pouco, né? Mas aí eu fui passar para a estratégia de buscar a passagem barata. E como é que eu busquei essa passagem barata? Usando essa ferramenta CITES Aero, que inclusive ela é de graça se você quer fazer busca nos próximos 60 dias. Se você quiser fazer busca mais avançada ou busca com período maior, aí você precisa pagar a ferramenta. Custa R$ 50 por mês. É uma ferramenta cara que você não vai assinar, porque você aí você vai viajar só para você. Mas enfim, então usamos as estratégias de acumular milhas de forma orgânica, tá? E usamos a estratégia de buscar a passagem barata. E por quanto a gente achou essa passagem? Bom, essa passagem foi... minha esposa ela não tem a flexibilidade de viajar em qualquer data, eu posso viajar porque eu trabalho em casa. Então eu tinha que pegar num período que fosse um feriado ou um feriado prolongado, foi o que a gente fez. E aí eu comecei a buscar só nesses períodos e consegui uma passagem num período desse que dá para a gente viajar em feriado prolongado por 86 mil pontos pela Azul, cada trecho. E aí, qual foi o pulo do gato? Quando você é diamante, você compra com pontos e ainda tem desconto se você tem algum cupom, alguma oferta também com desconto em pontos. E aí eu esperei uma oferta da Azul, que ela estava dando, isso aí foi há mais ou menos um mês, a Azul fez uma oferta com um cupom para quem era diamante, ganhando 20 ou 25% de desconto na compra com pontos, né? Então, quando a passagem estava mais ou menos 100 e alguma coisa pontos, eu consegui pegar ela por 26, porque como eu tenho cartão e sou um diamante, a gente fala que é diamante fake, né? Porque esse diamante ele não vale muita coisa, mas com essa estratégia do diamante, eu consegui comprar a passagem com, no caso eu acho que foi 15%, tá? A passagem estava 100, eu comprei por 85, 86. E aí comprando por 86, faz a conta, 86 mais 86 dá 172 mil pontos. Então eu viajei de graça, só paguei a minha passagem, a minha emissão foi de graça, porque eu consegui 200 mil pontos orgânicos na Azul, então eu paguei a minha passagem de graça. Né? Eu só vou pagar a taxa de embarque. Eu falo quase de graça porque você tem sempre a taxa de embarque que pagar, para pagar, né? Por exemplo, eu não me lembro se na Azul tem a possibilidade de você pagar com pontos, mas você tem por exemplo, na Gol, na Smiles, você consegue pagar a taxa de embarque com pontos. Nunca faça isso, pague porque a milha sai, eles pagam nada na sua milha, né? Mas então foi isso. Então a minha passagem saiu de graça para Lisboa. A minha esposa, claro, aí eu comprei pontos mais barato e a emissão da minha esposa pegou um pouquinho dos pontos orgânicos que eu tinha, mais alguma coisa, porque eu não ia viajar sozinho. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu montei uma estratégia, juntei várias estratégias, que foi o cartão, o clube, acúmulo de pontos orgânico, compra de pontos, transferência bonificada e busca de passagem mais barata com pontos. Eu usei todas essas estratégias e a minha passagem saiu quase de graça. A minha passagem, ela só não saiu de graça porque eu tive que pagar a taxa de embarque. Já da minha esposa, eu
paguei muito mais barato do que eu pagaria. Para vocês terem uma ideia, a da minha esposa também saiu 172 mil pontos. Se a gente colocar aí que o ponto, nas estratégias aí, eu comprei 20 mil, ela usou do meu, vamos colocar assim, e 150 eu comprei bonificado, e comprei a 12 reais, eu paguei aí menos de 2 mil reais na passagem. Essa passagem de volta, ela dá quase 5 mil reais. Então, mais 3 mil reais de desconto. Então, vamos lá. A minha passagem saiu de graça, passagem. A da minha esposa saiu por 1.600 reais, que ia virar 4 mil. E eu paguei as taxas de embarque. Então, por menos de 2 mil reais, a gente vai e volta para a Europa, sendo que eu não tinha todas as estratégias. Por exemplo, eu fiz jus agora ao Companion Pass. Então, se eu tivesse já o Companion Pass, aí sairia praticamente de graça. Eu pagaria só a taxa de embarque. Né? O Companion Pass eu já emiti. Então, a próxima vez que eu for, e se eu tiver pontos orgânicos, eu praticamente vou de graça para a Europa. Beleza? Então é uma junção de estratégias que eu vou contar para vocês ao longo do tempo, mas eu ainda tenho algumas para contar e vou fazer outros vídeos aqui. Por exemplo, eu emiti o Companion Pass agora, eu fui elegível ao Companion Pass, então eu tenho direito a uma passagem de graça nacional, ida e volta, e uma passagem internacional, ida e volta de graça. E eu posso emitir a outra passagem, porque é um companion, então é uma companhia. Então a passagem de graça eu posso emitir também com pontos. Se eu usasse a mesma estratégia, eu viajaria de graça para a Europa em 2 pessoas. A próxima estratégia, virar Diamante Unique, também que eu vou ganhar uma passagem cortesia nacional e uma internacional. Né? Eu vou contar para vocês qual é a minha estratégia. E a terceira, na verdade, antes da segunda, o Diamante Unique, é o Diamante Reforçado, que eu digo assim, que aí você viaja 12 trechos, faz 12 mil pontos qualificáveis e ganha uma passagem nacional. Então, assim, olha as oportunidades que você tem. No Companion Pass, batendo os 50 mil pontos que eu vou falar depois para vocês. Fazendo essa estratégia, eu consigo fazer o quê? Eu consigo uma passagem nacional e uma internacional usando o cartão. Se eu viro diamante reforçado, eu ganho mais uma nacional. E se eu viro diamante unique, eu ganho mais uma nacional e uma internacional. Então você consegue fazer ida e volta 2 vezes para a internacional e 3 ida e volta nacionais. E aí tem outros benefícios, por exemplo, eu viajo, às vezes eu preciso emitir passagem de última hora, tá 150 mil pontos. Quando você vira o diamante reforçado, você consegue 10 vezes voar por 50 mil pontos, independente do preço que está a passagem. Claro, existem datas bloqueio, mas você consegue fazer isso. Então eu vou contar para vocês ao longo do tempo aqui as estratégias que eu uso, beleza? Era um vídeo surpresa, eu vou jogar esse vídeo sem edição mesmo no ar, só para você entender as estratégias que a gente usa para poder viajar bem, viajar melhor e viajar barato. Porque viajar bem não é luxo, é estratégia, beleza? Sem vinheta, sem nada. Valeu!